O crânio no cajado começou a rachar até explodir um instante depois, liberando uma onda de energia. Cedric foi arremessado para o lado, soltando um grito. O tornado se dissipou, deixando apenas um crepúsculo sombrio no ar. O necromante jazia entre escombros e cadáveres. Olhou para frente e percebeu que precisava fugir, não havia como vencer aquela batalha. Observou a pilha de corpos e o exército que se aproximava, implorando que o protegessem e atrasassem o inimigo. Gritou que aquilo era uma ordem. Mas uma voz surgiu atrás dele. Um herói se aproximava, dizendo que a maçã nunca cai longe da árvore, comparando-o ao próprio discípulo. Cedric se virou, aterrorizado. O herói continuou, dizendo que ele sempre se gabava de suas vantagens, mas assim que percebia que ia perder, corria. Cedric o chamou de bastardo. Naquele momento, percebeu quem o desconhecido realmente era: Jin Yu. O herói pediu que ele mandasse um recado ao seu aluno. As pupilas do necromante se contraíram de pavor. Ele gritou quando as chamas o envolveram por completo. Seu corpo velho ardeu como uma tocha. Jin Yu, imóvel, observou o necromante queimando. Pediu que ele dissesse ao seu discípulo que estava preocupado que ele ficasse entediado sozinho, e por isso o enviará na frente. Energia começou a jorrar do cadáver do morto-vivo. Os magos olharam, estarrecidos, o cálice se desfazendo. Estavam cercados pelos soldados de pedra. Enquanto a multidão era esmagada, o esqueleto deificado de Cedric já jazia atrás deles. Destruir uma alma naquele nível nunca era fácil. O herói desceu os degraus do templo, sentindo o cansaço pesar. A mensagem da interface apareceu: ele havia comprado 4 frascos de poção de mana de nível intermediário. Segurou os 4 recipientes, ciente de que, se não tivesse chegado naquele momento, tudo estaria perdido. Bebeu todas as poções e disse a si mesmo que só precisava aguentar mais um pouco. Ao se aproximar do escudo, surpreendentemente lançado até ali, lembrou-se de como gostava de usar um. Jogou-o nas costas, tomado por uma nostalgia inesperada. Depois o empunhou novamente, assumindo uma postura de combate. Soldados de pedra se alinhavam à sua frente. Os gigantes avançaram. Guardiões do templo, senhores dos 4 princípios. Jin Yu ficou diante dos 4 colossos. Eles o atacaram, e ele rebateu os golpes com o escudo, comentando que apreciava o silêncio deles. Ganhou velocidade, desviando e contra-atacando, abrindo cortes nas pernas e torsos de pedra. Cansado, exigiu que cuspissem logo a chave. Um dos gigantes caiu. Jin Yu segurou o escudo com as 2 mãos e perguntou se eles tinham aquele padrão específico. O gigante diante dele segurava um botão dourado. Ele ativou a pagoda do conhecimento. Dentro do broto havia uma chave. O gigante apertou o botão, que brilhou com energia verde. A interface informou que a chave para o salão principal havia sido ativada. A máscara do herói começou a se dissipar. Algo além do portão respondeu ao chamado. E um enorme botão laranja floresceu acima do gigante. O herói franziu a testa, o inimigo havia decidido jogar sério. A flor brilhava intensamente. Mãos douradas surgiram no ar, e logo uma figura luminosa tomou forma, um sábio dourado coberto por dezenas de braços. Um Bodhisattva. Ele observou os gigantes destruídos e comentou, sereno, que fazia muito tempo desde sua última invocação. Sorriu e disse que não imaginava que entre os visitantes haveria alguém capaz de representar uma ameaça digna de usar a chave. O herói relaxou os braços e afirmou que só estava ali para derrotar o chefe daquele andar. A divindade sorriu, chamando-o de interessante. Disse que não sabia sobre as demais etapas, mas reconhecia sua coragem. Jin Yu saltou para trás, dizendo que queria terminar tudo rapidamente, estava exausto. A divindade comentou que gostaria de continuar conversando, mas o herói já havia saltado novamente, protegendo-se com o escudo e resmungando que conversar com estátuas era um passatempo divertido. Lanças surgiram nas mãos da estátua. Ela declarou que cada momento da vida era um presente, chamando o herói de criança tola. Agitou seus múltiplos braços e ordenou que aproveitasse aquilo enquanto pudesse, pois quando a morte chegasse, sentiria a falta daquele instante. O herói franziu a testa. A estátua apenas sorriu. Um clarão verde cortou o ar, Jin Yu bloqueou o feixe com o escudo enquanto o chão se desintegrava. O escudo começou a trincar. Ele se agachou,
sentindo o peso da força inimiga. Mesmo bloqueando, parecia que seu corpo estava se partindo. Ordenou-se a resistir. Teria apenas uma chance. A estátua sorriu, satisfeita por ele resistir até a ataques sunicos. Os milhares de braços investiram contra ele. Jinyu assumiu uma postura firme e envolveu-se em vapor gélido, invocando criações de gelo. Enormes formações congeladas se ergueram diante dele, e desmoronaram um segundo depois, esmagadas pelas lanças da estátua. O Bodhisattva chamou de garoto, irritado. Percebeu que ele usava magia ocidental e atacou com ambas as mãos. Segurou o escudo com uma só, zombando dos truques patéticos do herói. Mas um clarão negro piscou. O herói manteve a postura de arremesso. A expressão da estátua se endureceu, sua mão havia sido perfurada pelo punhal de Jinyu. Ela declarou que veneno não a afetava. Jinyu fechou o punho avermelhado, explicando que aquilo era energia de sangue, uma única ferida era o suficiente para causar dano contínuo. A estátua arrancou a própria mão e disse que não importava, pois tal truque não funcionara 2 vezes. A mão caiu com estrondo. A estátua perguntou o que ele faria agora, já que só havia retirado um braço. O herói apoiou-se no escudo e concordou, um só não seria suficiente. Mas disse que já sabia que o inimigo não repetiria a mesma técnica. Então puxou uma pérola que estava na mão arrancada. Tinha exatamente o que precisava. A estátua franziu o senho, percebendo que Jinyu estivera mirando a joia desde o começo. Ele começou a combinar os artefatos, dizendo ao Bodhisattva que a culpa era dele por entregar sua mão tão facilmente. O Grimório e a pérola se fundiram, surgia a aurora dourada de Lemagedon, Rank S, capaz de ensinar habilidades mágicas. O herói ativou o olhar ganancioso, analisando as características da estátua, mas tudo o que viu foi o nome. A divindade abaixou a cabeça em desapontamento. As condições para copiar a habilidade apareceram. Enfurecer o oponente em até 5 minutos usando magia de gelo, acompanhado da música adequada e de um traje compatível. O herói ficou paralisado diante da janela do sistema, sem acreditar no que lia. A cada dia, a interface parecia mais insana. Apertou um botão e sorriu aliviado. A estátua perguntou o que ele estava fazendo. Jinyu convocou um gramofone e murmurou que, por mais absurdas que fossem as condições, não iria desistir. Se conquistasse os 25 andares inferiores, só poderia obter a mandala ali. A divindade se enfureceu, exigindo saber o que aquele garoto estava aprontando. A música começou. O herói suspirou e pediu que não lhe cobrassem mais nada. Criou uma peruca feminina e a colocou. Disse que também não estava feliz com aquilo. As veias do rosto da estátua saltaram. Ela perguntou, indignada, o que o herói estava fazendo em nome da própria santidade. A música aumentava. A estátua gritou e ergueu a mão para atacar, perguntando se ele realmente ousaria brincar na frente dela. Avalokiteshvara ativou a habilidade da mandala. Armas surgiram em suas mãos aos montes. Ele avançou, prometendo fazer o herói sentir a dor de milhões de sansaras. Jinyu balançou o grimório. Uma vasta muralha de gelo ergueu-se diante dele. A estátua golpeava sem parar, enquanto estilhaços voavam. O herói permaneceu imóvel, comentando que estava começando a... A divindade o encarou furiosamente enquanto milhares de golpes atingiam o gelo. À distância, Melina e seu parceiro observavam da encosta. Melina não conseguia acreditar que a magia de gelo do herói tivesse atingido tal nível. Deitados no desfiladeiro, ela perguntou sobre a peruca. O rapaz levantou-se, dizendo que ninguém podia prever as ações daquele desconhecido, derrotara Zedric e agora enfrentava a estátua de 1000 braços. A força de Avalokiteshvara era colossal, quase impossível de lidar mesmo no 10º andar. Era conhecida como a segunda chefe do 3º andar. O rapaz avaliou o herói, admitindo que ele excedia totalmente o limite humano. Melina perguntou se eles conseguiriam enfrentá-lo caso atacassem. O parceiro respondeu que seria difícil. Ela se virou, sugerindo que recuassem, sem apoio da administração, não tinham chance. Li Shao negou, se fugissem agora, perderiam a posição na hierarquia que tanto defenderam. Melina questionou se ele realmente morreria por um posto. Uma moeda surgiu entre os dedos do rapaz. Ele disse que era hora. Melina sorriu. Um clarão roxo apareceu no topo da colina. Jinyu virou-se,
percebendo que a administração não havia enviado apenas Zedric. Continuou desviando dos ataques da estátua. Fechou os olhos. A estátua avançou, berrando para que não ousasse virar as costas. O herói se agachou, sua mão incendiou. Usou o elemento fogo e pediu desculpas à estátua. O Grimório virou páginas sozinho. Jinyu ajeitou o cabelo, admitindo que aquilo o atrapalhava para se concentrar. Ativou a criação de gelo. Uma enxurrada de estilhaços avançou contra o Bodhisattva. Ele sorriu, dizendo que, graças a tudo aquilo, até parecia preocupado. A estátua rugiu de fúria e atacou novamente. O herói usou magia de gelo. O gelo bloqueou cada ataque vindo da estátua. A estátua o chamou de tolo. A armadilha de barreira ativou-se, e um domo verde envolveu os dois, estátua e herói. A divindade balançou uma das mãos e perguntou se o herói realmente só sabia se defender. Questionou onde havia ido parar toda aquela confiança. A estátua saltou e atacou novamente. Os golpes ricocheteavam no interior do domo. O herói caiu em uma armadilha formada por dezenas de cortes dourados. Ele usou magia de gelo mais uma vez, criando um domo glacial ao seu redor. A estátua observou os cortes ricocheteando dentro do domo de gelo. Ele o apertou com força, dizendo que era inútil resistir, e invocou a técnica da desgraça. Palmas gigantescas surgiram ao redor do domo. O sistema informou que Avalokiteshvara havia ativado a lança divina. A estátua ergueu o braço e golpeou. O domo explodiu, blocos de gelo voando em todas as direções. O herói se lançou para o alto. A estátua sorriu, mas logo arregalou os olhos, surpreso. O herói perguntou se ele realmente achava que o mesmo ataque funcionaria 2 vezes. A estátua olhou para baixo. O herói já estava aos seus pés, correndo, dizendo que os ataques estavam entrando muito bem por ali. Ele assumiu uma postura de arremesso. Blocos de gelo surgiram aos pés da estátua. Antes que ele pudesse reagir, foi completamente congelado, gritando de raiva enquanto era aprisionado. O herói deslizou para trás e perguntou se a estátua tinha ideia do quanto ele estava irritado. Dentro da prisão de gelo, a estátua contorcia-se de fúria. O herói comentou, provocando, por que alguém que alcançou o Nirvana através do autoaperfeiçoamento era tão preconceituoso? Ele tocou a parede de gelo. Ao lado dele, formou-se uma escultura de um dedo médio. Jinyu disse que, para certos transtornos compulsivos, não existe terapia melhor do que choque. A estátua rugiu, dizendo que o mandaria para um ciclo infinito de sofrimento em Abazi, renascendo como um inseto milhares e milhões de vezes. O sistema informou que as condições de cópia foram atendidas. O herói havia copiado com sucesso a habilidade Mandala, capaz de conceder poderes especiais. Ele tirou a peruca. Símbolos mágicos surgiram atrás de sua cabeça, idênticos aos da estátua. A divindade trincou os dentes de medo. O herói tocou o dedo médio de gelo enquanto a divindade perguntava, histérica, como ele havia conseguido aquela habilidade. Ela dizia que levou uma eternidade de meditação para que a mandala se revelasse a ela, como um simples mortal poderia usá-la. O herói ergueu a mão e afirmou que faria bom uso do potencial daquela habilidade. Ordenou que a estátua desaparecesse. O dedo médio apontou para ela. Lançou-se para a frente, atravessando a prisão de gelo. O dedo perfurou a estátua, que olhou aterrorizada para seu destino final. Um clarão verde iluminou tudo. A estátua explodiu em incontáveis fragmentos. O sistema informou que o nível do herói havia aumentado. Jinyu, que sentou-se sobre os destroços da estátua de 1000 braços, segurava a chave dourada nas mãos, descansando. A chave permitia convocar o chefe do 3º andar ali mesmo, no 3º andar. Ele se afastou dos escombros, alongando o corpo. Murmurou que aquilo estava ficando mais difícil do que no jogo. Passou pelo cadáver do necromante e comentou que estava exausto. Verificou seus atributos e decidiu investir os pontos restantes em mana. Sua mana subiu para 77. Alongou-se de novo, dizendo que da próxima vez precisaria preparar algo para a regeneração de mana. De repente, lembrou que ainda tinha assuntos a resolver. A torre de testes tinha uma atmosfera peculiar. Ele imaginou a horda de monstros que surgiria, à medida que a noite caía, a temperatura despencava, e a agressividade das criaturas aumentava. A maioria dos jogadores correu para o portal. Outros pararam de caçar e procuraram abrigo seguro.
O herói acendeu uma fogueira. Diante dele, a floresta noturna se estendia sob um céu estrelado. Ele cozinhou algo sobre o fogo e pegou um enorme camarão suculento. A máscara desapareceu de seu rosto. Ele deu uma mordida e sorriu, era um sabor que não podia aproveitar enquanto estava mascarado. Decidiu que, da próxima vez, precisaria copiar a habilidade de culinária. Algo se mexeu entre os bambus. Estranhos apareceram, comentando que o cheiro estava delicioso. Era Melina e Lixal. A garota disse que eles também teriam que passar a noite ali. Perguntou se poderiam ficar com ele até o amanhecer. O herói os observou em silêncio. Melina sorriu. Ele concordou e os convidou a se sentarem. Depois de se apresentarem, ele ofereceu uma tigela de comida. Sua própria boca encheu-se de água. Lixal recusou, dizendo que não comia nada oferecido por desconhecidos que escondiam o rosto. O herói colocou a tigela no chão e perguntou se a máscara incomodava tanto assim. Lixal respondeu que só quem tem algo a esconder usa uma máscara. Jinhu apontou o dedo e disse que poderia tirar a máscara, se isso os deixasse mais confortáveis, afinal, estavam todos ao redor da mesma fogueira. O casal ficou surpreso. Jinhu ergueu o dedo e disse que não tiraria a máscara tão facilmente. Propôs um jogo. Mostrou 3 dedos e disse que assim poderiam aprender mais uns sobre os outros.